Então, mais um episódio aqui muito especial com uma pessoa que muitos me veem como uma grande pessoa, um grande empreendedor, um grande médico, mas tenho você como um professor. Então, gostaria também de compartilhar algo para a sua vida. Eu quero que esse momento não seja só um momento de absorção e o propósito desse encontro, que chama superação, é como a gente, como médico, além do que a gente já pratica, a gente pode ajudar o universo. Eu acho que você é um grande exemplo, que rapidamente você é uma pessoa multifacetada, né? Desde a parte divina, bíblica, até a empreendedora e política também. Eu admiro demais o seu trabalho e fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Queremos compartilhar esse momento com você, então superação. Eu gostaria de, nesse momento, entender do Pablo, assim, a gente vai falar sobre várias coisas, mas eu tenho certeza, e você conta bastante nas suas lives, cursos, aulas. Na verdade, você conta suas vivências, seus testemunhos, e você aprendeu muito rápido com seus erros. Eu acho que esse deve ser uma das grandes qualidades suas. E aí nós vamos entrar em vários tópicos. Eu e o Carlos, a gente criou esse programa para primeiro nos fortalecer como seres humanos e segundo a gente compartilhar com mais pessoas de forma humilde os pontos de maior delicadeza ou sutileza ou fraqueza dessas pessoas bem-sucedidas, que na verdade muitas vezes a gente vê só o ponto alto, né? Mas não vê o processo, a dor, Sim. O sofrimento. Seja bem-vindo. Valeu, gente. Seja bem-vindo. Tamo junto. Essa palavra superação, ela parece com o brasileiro, né? O brasileiro, ele vem se superando. É um país que tem 200 anos de independência, mas o povo ainda não tá independente, né? Você não vê a mentalidade igual você vê o povo americano aí. Tudo que inventa, a gente tá 5 anos atrás. Então nós estamos ainda numa fase de superação brasileira. Você conhece uma marca de carro que é brasileira? Não tem uma marca. A gente ainda é um país em superação. Você não vê isso nos Estados Unidos. Você vê um país que é dominante, governante, não só financeiramente falando, mas ideologicamente, culturalmente. Então eu acho que esse programa e o que a gente vai discutir tem tudo a ver com o nosso povo. É um povo de superar. Por exemplo, vocês são da medicina e estão superando essa barreira para levar outro tipo de conteúdo. Você pega o Brasil 10, 15 anos atrás, não existia, não tem essa possibilidade. Então, eu vejo que é uma grande chave para o Brasil avançar agora. A gente vê a quebra do tradicionalismo, né, ou o novo vanguardismo, não só da medicina, mas todas as áreas, né? A gente vê... E até um adendo que você disse, a medicina, acho que de todas as possibilidades era a mais fechada, né, para esse compartilhamento, para aceitar novos conceitos, novos preceitos, novas ciências, novas técnicas. Contando um pouquinho da tua história, Paulo, eu sei que todo mundo tem uma história de superação, todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo sabe que aprende com as dificuldades, né? Aprende com alguns erros, aprende com alguns tropeços. Mas se a gente pudesse pontuar um ponto de virada de chave ou um momento de virada de chave que o Pablo, né, criança, o Pablo adolescente ou o Pablo adulto, qual momento da tua vida que você fala assim, isso começou a realmente fazer sentido, de acordar todos os dias e falar assim, cara, eu vou acordar para fazer isso, né? Acho que a primeira vez foi com o livro Pai Rico e Pai Pobre, 12 anos de idade. Aí eu peguei esse livro, aí eu fiquei louco. Com 12 anos já? 12 anos. Não, eu li pra caramba, tem 36. Você vê que interessante, né? Você estava já se descobrindo com 12. Eu lia muito. Por isso que a explicação do sucesso, todo mundo vê só o final, né? Mas com 12 anos você estava ali se reciclando, né? E aprendendo. Não tinha esse objetivo, pra te falar a verdade. Fazia sem querer. Meu pai é funcionário público e o livro falando assim, ó, você não vai seguir a instrução do seu pai, que é alguém que está atrás de emprego, né, de estabilidade. Você vai... Porque o Robert Kiyosaki no livro, ele fala o seguinte, que o pai rico é o pai do amigo dele. Ele começou a aprender a empreender, então aquilo realmente mexeu comigo. E aí, até que o desejo do meu pai é que eu sempre fosse funcionário público, tivesse uma carreira de estabilidade. Parecido com o dele. Sim, que é normal, né?
E aí eu nunca fiz um concurso público, não tem nada contra, mas falando da minha parte, né, da forma que aquele livro entrou em mim mesmo, aí ativou o empreendedorismo de uma forma assim que nunca mais eu consegui ser o mesmo. Então foi uma grande virada de chave, acho que é uma das primeiras assim na vida. Um tio que eu tenho também, que era o tio mais próspero aí, né, da família dos meus pais, e aí eu olhava para ele, o que ele faz diferente de todo mundo? Era empreendedor. A maioria queria assim, ter uma estabilidade e ele não. E ele mudava muito. Com quantos anos você se perguntou o que ele faz de diferente de todo mundo? Nessa mesma faixa. Olha que bizarro isso. Tipo, assim, a posição que a gente ocupa, o lugar que eu tô, onde eu quero chegar. Eu sempre, em mentorias, eu falo que enquanto a gente não pensar diferente, e não agir diferente, e não buscar arestas ou frestas em que você pode fazer a diferença, dificilmente você vai decolar, né? Dificilmente. Mas interessante que isso aí você teve com 12 anos. Mas a maioria das pessoas, elas têm uns sonhos imputados nessa faixa, dos 8 até os 12. Então, por exemplo, às vezes a medicina, não sei no seu caso, mas entra nessa faixa de idade. E é exatamente nessa faixa onde chega o pai, o tio... O que você vai ser quando crescer? O ecossistema, ou seja, é o poder de decisão nesse período, mas também o poder da poda. Muitas das vezes você fala assim, eu quero ser piloto de caça. Não, você vai ser médico. Mas eu quero ser piloto de caça, você vai ser médico. Então, muitas das vezes, nessa época que eu concordo com você, né? Você meio que... o poder de decisão não é seu, o poder de decisão é do outro. E às vezes, quando você leva esse caminho, você acaba seguindo pro resto da vida e por isso que você, muitas vezes, não dá certo. A pergunta que eu faço pros meus filhos, já tratando isso, eu nunca perguntei o que você quer ser quando crescer. É quem você já é, antes de crescer. Que aí tem a relação com a identidade. Existe uma grande confusão nessa geração principalmente, e todas tiveram, mas essa é mais acentuada. É que as pessoas acham que a faculdade delas é a identidade delas. Até que o jornal, alguém quando vai falar sobre você, fala ou médico, ou advogado, ou engenheiro. Não tem nome, sobrenome, não tem quem é a pessoa. Não, então a configuração mental desse tempo, principalmente, é a profissão. O cara estudou para aquilo, ele é aquilo. E na verdade, a pessoa não é médico, você não é médico, você está. Você falar uma besteira e o conselho já foi. Vai te mandar embora, ou seja, não tem como você ser médico, você está. Por mais que algumas pessoas possam até ficar com isso 40, 50 anos até a morte, ainda continua sendo um transitório. E essa é a primeira geração, eu desconheço até lendo, assim, de pessoas, por exemplo, deixando a medicina, deixando a engenharia para seguir o teu caminho. E para seguir empreendedorismo. Uma coisa que eu sempre priorizo, eu falo muito, é relacionamento, vida, trabalho, profissão. A gente tem que... o modus operandi universal, até essa geração mesmo, que é do passado, nosso pai avô, ele cerceava muito, né? Até as relações familiares com a esposa, era totalmente diferente do cenário atual. Nós somos a mão, seu corpo. A gente tem que procurar profissões que se encaixem como uma luva na sua mão, e não a sua mão se transformar na luva que você olha ou deseja. O que eu vejo muito de muita gente infeliz e com uma idade avançada é que tentou se adaptar num relacionamento, tentou se adaptar num trabalho. Isso eu aprendi, e você falando agora eu parei para pensar. Minha família é médica desde o meu tataravô, 5 gerações. Meu tataravô ganhou o diploma Dom Pedro II. Esse é o brasão, né, da família. Depois meu bisavô, meu avô, meu pai e eu nasci médico e corintiano. Eu não tinha muita escolha. Mas dá para trocar de time ainda, se quiser. Mas uma coisa que eu via meu pai, meu avô bem sucedido, uma clínica de 120 anos. Mas a hora que eu vi meu avô trabalhando em anasarca. Anasarca é quando você tem um problema cardíaco e a bolsa escrotal cheia, o rosto, o braço. E meu pai viajava, eu lembro da minha mãe reclamando, poxa, eu quero ficar mais. Não, minha clínica tá lá e tá custando e ela já tem um custo e eu só ganho com a minha hora de trabalho. Eu falei, eu posso ser médico, porque eu já não tinha opção. Mas eu vou fazer diferente do meu pai. Eu vou criar um negócio, uma empresa que trabalhe por mim, não eu trabalho por ela. Isso é boa. Essa questão da adaptação e da mudança de tecnologia também, e de tempo, de informação e de acessos, as pessoas estão tendo vidas melhores. Né? Não adianta o cara ser médico, ganhar 100 mil, 150 mil, aí ele fala assim, eu vou sair de férias. Aí a conta que ele faz de férias é dobrada, né? É o que você não recebe, mas o que você paga. Aí então o que tá de errado? Mas eu sempre trabalhei com esse mindset de vou construir uma imagem
independente do Ivan Hollenberg, eu vou fazer pessoas prosperarem e eu vou ter resultado dessa prosperidade do compartilhado. Esse é o grande lance, né? E isso é mais uma coisa que eu tô te falando, isso é uma superação. Não é talvez uma história de um menino pobre. Eu fui atender de call center. Nosso grupo hoje é bilionário. Eu tenho uma história lá de vir de baixo e tal. Você veio de cima, família tradicional. Só que você está superando do mesmo jeito. Você está superando uma coisa que por gerações ninguém superou. Então às vezes alguém pode estar assistindo, né? A pessoa fala, ele é playboy. Fácil, não, né? não é, cara. Ele está superando um sistema. Ele está superando uma doutrina geracional. De fazer do mesmo jeito. Então você imagina o impacto. Você ajuda a pessoa na sua área, na sua especialidade de medicina, mas vem ajudar a pessoa a prosperar. Já me chamou a atenção você falar de jeito. Eu quero fazer pessoas prosperarem. Pô, cara, é isso que a gente tem que fazer como brasileiro. É o que a gente tem que fazer em todas as áreas. Então, esse lance de quem você quer ser quando crescer trava demais a cabeça da pessoa. A pessoa não vai governar, ela vai só estudar para ser especialista em alguma coisa. Nada contra. Inclusive, ano passado, quando eu fui candidato a presidente, lá no meu plano de governo estavam as 3 vertentes que eu eu já estou implantando no Brasil, independente de cargo político ou não. O desfecho da história, às vezes você está assistindo e não viu, foi cancelada a candidatura, né, o partido se vendeu para o atual presidente aí, e aí eu saí como deputado, ganhei e me derrubaram do mesmo jeito. Ganhei quase 250 mil votos para deputado federal aqui em São Paulo. 13 dias de campanha, mas mesmo assim eles carregaram lá de forma injusta e está tudo certo. Vamos continuar. Só que a minha proposta para o Brasil é mudança de mentalidade, virtualização e empresarização. Eu acredito nessas 3 coisas. Então, você pegar a cabeça do brasileiro e fazer ela entender essas 3 coisas, nós vamos explodir. Porque ser mais rico nós já somos, só que não estamos. Exato. Esse lance de ser é da identidade, é da essência, né? Não tem um solo mais rico que esse. Você sabia que o Brasil é o segundo maior consumidor de estética e nós só temos 0,5% da população consumindo? Uau. O que quer dizer? Quer dizer que a gente tem muito ainda. Tem muito para fazer. Riqueza, conhecimento, né? E a gente faz muito diferente e mesmo sem ter o 5% da população ganha mais de R$8.000. Nós temos 95% ganhando menos de R$8.000. Num país subdesenvolvido onde os impostos não são suficientes para gerar o que a gente precisa, como os Estados Unidos, Canadá, Europa, né? Saúde, segurança, saneamento. Então assim, eu acho que a gente faz muito. E um país melhor preparado, e aí vem na educação, já na base. Sabe o livro que virou minha chave? Augusto Cury, o maior líder da história. Eu, assim, me aproximei mais de Deus. É uma outra coisa que eu quero te perguntar, que eu tenho certeza que fez você vencer e faz, é seguir o princípio divino. Eu estava no curso do Paulo Vieira, né? Um monte de gente, tal, você é conhecido, vem cá, o que você faz para estar onde você está? Eu falei, pega esse curso aqui, pega o livro, a Bíblia e segue. Não tem muito mais o que fazer, né? Queira ajudar o próximo, faça o melhor que você pode, persevere, dá o melhor de si. E assim, é uma fórmula, o pessoal procura a fórmula de bolo, né? Todo mundo quer a fórmula porque não quer pagar o preço. É igual o triatlo lá, que eu cheguei em 3º ontem na geral e 2º na minha categoria. 15 dias de treino. Aí os caras, mas como que é a fórmula? Eu falei, cara, se você me ligasse, eu me procurasse todos os dias, eu tava fazendo a mesma coisa. 15 dias. Consistência, disciplina. É muito. Não, um dia venho sim, né? Não, há 15 dias atrás, eu fui pra piscina, não nadava bem, só o modo sobrevivência. Aí eu falei, vamos treinar aqui. Aí inventaram pra gente fazer isso, o Thiago Rocha, um grande amigo. Aí eu falei, cara, você quer mesmo? Quer? Era meio-dia, há 15 dias atrás. Nesse dia, meio-dia, eu falei, certeza que vocês querem? Quero. Então hoje nós vamos fazer um triatlo. Aí como assim, né? Eu tenho um resort em Porto Feliz, eu falei, nós vamos pra lá. Vamos nadar no lago, que é a distância maior que a do triatlo. Nós vamos pedalar 100 km e nós vamos correr mais 5. Só para você ver, a prova de ontem era 10 km de bike. Aí a gente fez 100 km meia-noite daquele mesmo dia. Peguei eles, todo mundo treinando, aquele tanto de gente no lago e tal, treinou. A gente começou 1h20 da manhã, terminou 7 da manhã. Pegamos rodovia e tal, aí todo mundo assustado. Eu falei, é isso que vocês querem? Então fechou, vamos destravar na água. E aí arrumamos um mentor. Você que está assistindo, às vezes você não sabe dessa importância, mas um mentor vai diminuir sua curva de aprendizado. Te guiar, o seu tempo, vai aumentar a tua eficiência, na verdade. E o mentor não só o mentor, porque muita gente pensa que um mentor resolve tudo. Não ter uma pessoa boa em cada segmento. É isso. Ter humildade de reconhecer o que você não é capaz e trazer do seu lado. Quando você tem alguém que é muito bom no que você quer fazer, você vai comprimir o resultado. Você vai pegar
talvez levaria 1 ano para fazer um negócio desse. É smart money. É muito mais rápido. Então, você tem 43.900 dias de vida, 1.051.200 horas. Como que você... Às vezes você fala 1 milhão, parece muito, né? Mas é muito pouco. É muito pouco. A vida é um vapor, passa rápido demais para você não aprender as coisas, não modelar rápido, não fazer o que precisa ser feito. Então, ficou todo mundo impressionado, inclusive eu também, né? Cheguei em terceiro, falei, pô, mano, corri com esse tanto de gente. Como que eu cheguei em terceiro lugar? Aí eu saí do nado, eu era muito ruim para nadar 15 dias atrás. Aí eu saí em quinto do mar, olhando aquele tanto de gente para trás, eu falando, o que que tá acontecendo comigo? Aí alguém falou, você tá em quinto. Aí eu falei, você sabe o que tá fazendo? E continuei, né? Peguei a bike, tô terminando a transição da bike, você tá em quarto. Eu, que dia? Eu nem tava acreditando. E pressão máxima colocando. E aí, no final, um cara ainda me passou, eu cheguei em terceiro. Olha que interessante, por mais que o curto espaço de tempo, a intensidade que você jogou ali. Ou seja, você concentrou energia, você teve hiperfoco, né? Tem que ter desbloqueio também, cara. Tem um negócio muito forte, que a pessoa pode ser determinada o tanto que ela quiser, mas se ela não desbloquear naquilo que está travando ela, por exemplo, a água era um pavor para mim. Não de nadar. Já até salvei gente, mas sabe aquele... Você não se qualificava um bom nadador. Não. Você mesmo falou, sabe, sobrevivia. Era sobreviver, isso, salvar os outros, já fiz. O ecossistema que você, né, que todos nós hoje escolhemos montar, se todo um ecossistema que eu consigo desenvolver, o que você fez nos 15 dias? Você montou um ecossistema de quilo? Não, eu chamei todo mundo, montei com todo mundo. Força-tarefa. Já em menos de 12 horas estava todo mundo na estrada, fazendo loucura, já vamos pôr pressão, já virou a chave, já começa a arrumar bike daqui e dali, já chamamos um mentor, não adianta. Tem um negócio assim, eu tenho um programa que a gente chama 10 em 1. O cara tem resultado de 10 anos, eu inventei isso em 2008. A primeira vez que eu fiz isso, eu virei o executivo mais novo do grupo Oi Brasil Telecom, que tinha 200 mil funcionários. Em 2008 eu falei assim, eu vou dar tudo que eu tenho para aprender tudo, para ser um gestor aqui. Eu era bem novo e aí eles, mas você é muito novo para ser executivo. Aí eu passei no processo seletivo e ninguém acreditava. Por quê? Porque eu fiquei desaparecido 1 ano. Como é que foi isso? É tipo um suicídio social, né? Porque você pega uma lista de livro que você vai ler, pega uma lista de gente que você vai modelar, pega tudo que você vai fazer e fica 1 ano desaparecido. Aí quando você aparece, é irreconhecível. Eu fiz isso, eu pus esse nome, eu chamava isso. Não, é o pior ano da minha vida esse trem. Suicídio social. Eu fiz isso com 17 anos para entrar em faculdade pública de medicina. Então, é isso. Eu não falava com ninguém, minha namorada tinha 10 minutos no telefone comigo. 10 e 1 eu desligava o telefone, coitado dela, né, de ter conseguido lidar comigo. Eu encontrava ela 4 horas no fim de semana, só. Aí ele falou, você é louco, você é louco. Não, mas eu atingi eu tinha um objetivo, entrei em 3 faculdades públicas de medicina com 17 anos. É isso que tem que fazer. Isso é uma grande superação, não tem nada a ver. E quando você falou do menino de família, né, assim, eu saí de Rio Preto, meu pai oftalmo, nós tínhamos 350 mil clientes cadastrados. Eu falei, pai, ele não deixava eu mudar a cadeira de lugar. Eu falei, pai, fica aí que eu já venho. Vim para São Paulo sozinho, vendi meu carro, recebi metade, outra metade me deram um tombo. Eu trabalhava numa clínica, pagava 2 mil por mês atrasado, isso em 2016. Eu ia vender uma toxina, um botox, eu falava, posso anestésia, só espera um pouquinho, porque a anestesia tem que fazer efeito. Eu ia na farmácia, comprava uma seringa BD de R$30, com o dinheiro vendido do procedimento. E hoje nós estamos falando de clínica no mundo inteiro. Lisboa, Londres, Miami, e escala a nível nacional, e de não só um business, vários business ligados à saúde. Né? Então isso também é uma... por trás da minha história, a galera só vê o... Tem que saber. Mas, mais uma vez, a história se repete quando a gente fala, né? O ponto de interseção. Acho que você é o sétimo convidado que a gente recebe nessa mesa. E as histórias, Paulo, elas acabam se repetindo como? As histórias de superação, elas têm um ponto de interseção. Existe toda queda, existe uma ascensão. É no ponto de queda onde você tem os maiores aprendizados, né? E por mais que seja a família bem nascida ou não, cada um, como você falou, né? Você tem um ponto onde aquilo ali você gastou muita energia, você passou noites, você passou por dificuldades, e aquilo ali talvez fosse uma prova de falar, eu vou fazer diferente, eu vou pensar diferente, eu vou agir principalmente diferente. Não adianta eu ter um sonho se eu não coloco esse sonho em ação. E não adianta ter uma ação se essa ação ela não é movida a energia. O que o Pablo fez nos últimos 15 dias? O que o Ivan fez no período que ele precisou deixar a família e começar a vender o carro, enfim. Eu saí do Piauí há 10 anos atrás, né, com a mão na frente e uma atrás, eu costumo sempre falar. Eu tenho uma família de renome também,
de um sobrenome, mas eu saí exatamente para não usar esse sobrenome. E hoje eu sou conhecido exatamente por isso. Então, Carlos Portela, mas o Portela ele veio pela conquista, pela energia, pelas noites e noites feitas nos últimos 10 anos da vida, principalmente. Então, o ponto de interseção ele é comum. É comum a você, comum ao Ivan, é comum ao Carlos, é comum ao João. E eu acredito que a própria vida. E eu acredito que o ponto de interseção do fracasso também é comum. É quando a pessoa não acredita em si, não persiste e para na dor, que é normal, que todos vão ter no meio do caminho. Eu até falo que o sucesso é a soma dos fracassos. Você pega todos os fracassos, soma eles, é o seu sucesso. E eu brinco que a gente é uma enciclopédia de erros e acertos. Quanto maior erro você tiver, mais rápido você tiver, mais acerto você vai ter se você não for burro, né? Porque tem a diferença do burro e ignorante. Eu não sabia isso com 17 anos. O professor meu fera de anatomia, um dos maiores do mundo, chegou aqui e falou, todo mundo é burro e ignorante. Eu falei, o que é esse cara? Eu entrei em medicina pública e o cara tá me chamando de burro e ignorante. De fato, se eu sei uma coisa e repito erro, eu sou burro. Se eu não sei uma coisa e erro, eu sou ignorante. Mas depois do erro, você não pode errar de novo. Uma coisa que eu acho que assim, foi aprendizado da vida, né? Não tive capacitação empresária, administrativa, política, no sentido das amizades, da gestão de pessoas. Eu aprendi com a vida muito rápido, assim. Tive também muita pancada, mas quanto mais rápido você erra, mais rápido você acerta, mais você se capacita. Eu brinco que a gente é uma enciclopédia de acerto e erro, igual você está dizendo aí. E que fez diferença. Mas toda vez que eu continuo errando a mesma coisa, eu estou perdendo tempo absurdo. Para não ficar tão... Às vezes a pessoa está assistindo e fica agressivo, falar burro, né? É o jeito que no impacto todo mundo entende, mas é a relação do erro e da falha. Erro é eu estou aprendendo, falha é ignorei o que aprendi. Então, o que a gente mais vê nas pessoas que não conseguem prosperar é que elas vivem na falha. Sabe o que fazer, o que precisa ser feito e não faz. Vários de vocês estão assistindo, sabem quase tudo que precisa fazer para alcançar tudo. Só que continuam falhando em coisas básicas. Não tem consistência. Continua repetindo em erros. E quando eu falei do burro, eu me senti afetado, né? Porque a palavra é forte. É muito bom. Eu gosto de usar termos assim que chama muito mais atenção do que falar falhar. Então você pode ter certeza que enquanto alguém estava assistindo, a pessoa fez assim, burro! Igual você com o professor, você tá doido. Aí você fala falhar, a pessoa olha para o celular e nem presta atenção. É muito mais forte, eu sou assim também, gosto de palavras mais pesadas, mas o que todo mundo precisa entender. Eu falei isso uma vez e um monte de gente ficou revoltada na própria Oi, né, a Brasil Telecom na época. Eu falei, parem de estudar coisas novas e pratiquem o que vocês já sabem. É um desafio para todo mundo. Seria muito bom ficar estudando um monte de coisa nova, mas você não usa. Então. E trazer novas soluções enquanto as básicas não têm efetividade. Cara, não funciona. Eu falo para todo mundo, para de fazer alguma coisa nova agora e só aplica o que você sabe, porque é muita teoria, muita gordura cerebral, é muita obesidade cerebral. Né? É isso. Gostei desse termo. Cara, a gente está hoje, não sei lá quantos funcionários eu sento. Não, porque novas soluções. Eu falei, gente, mas a básica não está rolando. Termina a primeira básica. Faz meio feito do que bem feito. Porque eles querem entregar o extraordinário sem ter o ideal. Mas qual? O real e o ideal, existe um abismo entre o real e o ideal. Se eu perguntar para você, e você trabalhou numa grande empresa, hoje você tem uma grande empresa, e eu tenho certeza da resposta. Não tem sistema perfeito, não tem gestão perfeita, não tem equipe perfeita, tem sempre melhora diária, não é isso? Sim, é a relação do mundo ideal com o real. O ideal é só da sua cabeça. A gente está no mundo hoje, está um pouco complicado, né? Cada um está falando que é uma coisa e você tem que aceitar. Você vê o processo natural, não vou entrar em polêmica, mas todo mundo entende o que eu estou falando. Então tem o mundo real, o cara fala, não, mas eu me enxergo de jeito, tá bom, é na sua cabeça. Faz o que quiser. Eu não importo, eu sou um cara livre, então você fala o que você quiser. Agora, você não vai obrigar o mundo real se curvar para o seu idealismo. Então você quer, pode ser no cenário político, cultural, sexual, qualquer um. Cara, tem o mundo real, foca no real. Qualquer distorção de realidade vai tirar você daquilo que você nasceu para fazer. E aí, assim, como a gente tem uma crise de identidade generalizada no mundo, né, a gente tem 8 bilhões de guerras na Terra. O que são essas 8 bilhões de guerras? É a guerra da pessoa com ela mesma. É uma crise de identidade. Não é a profissão que define identidade, a gente já falou disso. Então, o grande lance da vida é a pessoa descobrir quem ela é. Se ela descobre o que ela é, ela vai fazer de tudo para cumprir o propósito dela. Então você vê o tanto de gente perdida na Terra. Sabe o que você está falando? É um dado que o Paulo diz,
e que eu não sabia. No método CIS foi uma grande mudança para mim lá. 98% da população não sabe aonde vai chegar. Você não sabe onde vai chegar, você vai jogar lugar nenhum. 77% faz o que não gosta, no mundo inteiro. Você imagina, 77% do povo está respirando agora, dormindo ou acordado, está numa atividade que não gosta. Você sabe o que acontece? A produtividade dessa geração é pequena por causa disso. Porque quando você faz o que gosta, tem um russo chama Mihaly Csikszentmihalyi. É o cara que criou a teoria do flow. Você pode aumentar em 300% a produtividade se você fizer o que gosta. Agora você imagina, 77% da terra faz o que não gosta. Você sabe que eu vi o Semenzato, amigo meu, você deve conhecer o Carlos Semenzato, ele é de Rio Preto, e uma frase que eu aprendi com ele, eu vou te ser sincero, meu filho também ia ser médico, até ontem, ele não tinha muita opção não, mas hoje, depois dessa frase do Semenzato, eu concordo com ele, meu filho, eu vou dar a opção dele fazer o que ele quiser, mas ele vai ter que ser o melhor no que ele faz. Você tem que fazer com amor, mas você tem que ser o melhor. Porque a dedicação do melhor, qual que é o resultado disso? Sucesso pessoal, sucesso profissional, sucesso financeiro. E é uma coisa que eu vinha de uma geração, eu sou quinta geração, pai para filho médico. Eu vou perder essa oportunidade do meu filho ser médico? Eu faço uma leitura diferente. Eu vim de uma escola que eu ia fazer meu filho fazer medicina. Tem 3 níveis, né, que a gente tem que ensinar todo mundo e a gente só aprendeu um. Ensina para o seu filho que ele pode ser médico, mas que ele pode empreender como médico e que ele pode investir como médico, é o que você faz. Então esses 3 níveis tinham que ser contados desde o ensino infantil. Eu tenho rede de escola. E eu ensino empreendedorismo desde pequeno na escola, para todo mundo. Então, toda sexta-feira é dia de empreender, as crianças têm que empreender. Você imagina, quem que vai querer mexer? Qual que é a tua rede de escola? A escola Kindle é elementar. E o que acontece? Quando a gente fala isso para a pessoa não está lá perguntando qual que vai ser a faculdade, o que eu quero. Eu não quero tirar essa opção dele. Já está aí, para que eu vou desconstruir? Eu quero mostrar para você que tem outros caminhos. Então, se a gente ensinasse virtualização desde pequeno, aonde que esse país já estaria agora? Essa dependência emocional que o povo tem com o governo, ela é provocada. É para as pessoas não abrirem a mentalidade de fato. E o que me alegra é ver médico fazendo isso. Cara, você vê um médico fazendo isso, aí alguém fala, tá fazendo aí para ficar rico, que fique 10 vezes mais do que der conta. O problema é o seguinte, precisa disso. Um monte de gente reclama, né? Fala, vocês são tudo rico porque vende curso. Cara, pode até ser verdade, uma parte da riqueza vem disso, mas isso é muito bom e tal, mas deixa eu te falar, sabe por que tem muita gente rica vendendo curso, vendendo mentoria? Porque o Estado não faz, a família não faz, a igreja não faz. É o poder de fazer diferente, né? É o poder de fazer diferente. É o poder de pegar coisa que funciona em outro lugar e trazer para cá. Você sabe que transformar a oportunidade em ação, é transformar a dor em ação, é transformar essa crítica da educação, né? Não é só Brasil. Nós estamos falando de grandes faculdades da americana que também não ensina como empreender, não ensina como gerir emoção, né? O Augusto Cury, que eu virei um fã dele, ele diz que nós somos ignorantes emocionais, né? Então, primeira fase de tudo, você vai crescer, mas se não tiver controle da emoção, de nada adianta, né? Então tem que ter controle da emoção. Agora, você tem controle da emoção e não sabe gerir a técnica que você aprendeu, que é empreender, né? Então são alguns fatores que eu vejo. Eu gostaria que meu filho fizesse uma escola com todos os itens, e não só biologia, matemática. Eu só tenho escola por causa disso. Que eu fui levar meu filho para eu falei, não me atende. Não funciona. Essa aqui também não. Até na escola cristã, que a gente é cristão e segue assim os princípios violentamente lá na nossa família. E o meu filho foi para a escola cristã, eu falei, essa escola ela não está ensinando cristianismo, ela tem um negócio na placa. Só que a parada não é cristã, é tipo religiosa. Exato. Porque o cristianismo é um lifestyle. É muito diferente de ser religioso. É ter o estilo de vida de Cristo. Isso é ser cristão. Tem gente que não sabe, é cristão de 30 anos, não sabe disso. E aí eu fui nessa escola e falei, não vou pôr aí, né? Eu quero que os meus filhos influenciem outras crianças. Aí levei para outra, que os meninos parecem um robô. Parece tudo programado. Aí eu olhei para esses meninos e falei, esse menino deixou de ser gente agora. Vou tirar daí. Aí levei para outra, eu falei, não, eu vou voltar esse menino para a escola cristã. Eu falei, não, eu vou ensinar empreendedorismo, robotização para eles, a parte robótica de produção, vou ensinar isso. Aí eu falei, criativo. Eu vou montar a escola. Fui montei um embrião, depois fui comprando. Comprei já 2 redes de escola
para fazer isso. E, parabéns. Quem sou eu para dizer, né? Até porque nós temos o Ministério de Educação, nós temos uma estrutura gigantesca de professores, mas eu não consigo enxergar uma melhora global, ainda mais com uma mudança de mindset tão rápida com a globalização e acho que o Covid ele acelerou esse processo com as crianças dentro de casa, sem uma mudança drástica estrutural na rede de ensino. Cara, se em 10 anos a gente não virtualizar o país, nós vamos ser escravos tecnológicos. Mas é uma coisa que é interessante que o Pablo coloca, exatamente, hoje a gente tem a internet, é um meio de acesso mais rápido. Agora, como utilizar a virtualização, a forma de você abordar isso, não só de dentro do banco da faculdade, mas a oportunidade de você chegar e transmitir, né, às vezes uma linguagem mais concreta, do ponto de vista do empreendedorismo, do ponto de vista da abundância de mindset, utilizar o meio que a gente tem, que é exatamente a internet, mas de uma forma positiva, talvez seja um meio, que é uma forma que você sempre faz e fala, né, de transformar isso na base e levar o maior número de informações para o mundo inteiro. Vou te dar um exemplo. E a gente, como um cidadão influenciador também, a gente tem que alertar as pessoas. A China aprendeu a jogar o jogo do capitalismo, sendo uma nação socialista, comunista, né? Não tem segredo nenhum, chama Partido Comunista Chinês. Em 1990, a China tinha um PIB menor que o do Brasil, em 90. A China está ultrapassando os Estados Unidos nos próximos 5 anos em PIB. Talvez as pessoas ficam só assistindo notícia e não entendem a relação. Os Estados Unidos estão forçando a barra em Taiwan porque quer pôr um freio nessa economia sociocapitalista. O que eles fizeram na China? Fizeram um acordo que precisa colocar os metacapitalistas para aquela nação passar os Estados Unidos. Ao invés de jogar o jogo da OPEP, que é comprar petróleo em dólar, eles compram o petróleo do Oriente usando o dinheiro chinês. Eles quebraram as regras do jogo. Por que eu estou falando isso? Se em 1990 a China tinha um PIB menor que a do Brasil, o que aconteceu com essa China e o que não aconteceu com o Brasil? A gente não aprendeu a jogar. Eu conheço grandes nomes de inteligência artificial no Brasil, todos eles foram comprados, a maior parte deles foram comprados pela China. A China está há 10 anos investindo em inteligência artificial. Aí, escuta, TikTok é da onde? É chinês. Pergunta para um chinês, faça essa pesquisa. O chinês não assiste dancinha de animal, igual a gente tem aqui no Brasil. A fama das pessoas estão vindo por causa de dança de babuíno. E aí, o sonho da criança agora é ser um otário para explodir na vida. Nada contra. Se é a vibe que ele quer, ele vai ver onde isso vai dar. Nossa, sabe o que está acontecendo, cara? Na China, o conteúdo que é entregue é para treinar a população. É isso. Aqui é idiotizar uma nação. Existe um filtro por trás, é você saber utilizar a arma. Você não está entendendo. A arma é tecnológica. Por isso que eu te falei que em menos de 10 anos... Fica focado, aprender. Tudo que eles veem é focado em crescimento. Cara, a pessoa comum fica 8 horas assistindo Reels e TikTok por dia. Sem nada, só perdendo. Só atrofiando o cérebro. Atrofiando não, o cérebro atrofia. Quando você entende esse jogo, é um jogo de dominação global usando tecnologia. Tem um negócio chamado tecnocracia. Essa sedução pela tecnologia vai dominar as nações mais fracas. Hoje a gente é uma nação fraca tecnologicamente falando. Então, o que é o grande lance? O grande lance é discutir isso. O grande lance é levantar pessoas. Poxa, cara, quando você fala, eu sou médico, eu quero que as pessoas prosperem, me dá um alívio, porque parece que a gente fala sozinho. Essa é a geração mais oportuna para o Brasil alavancar. Não vou ficar falando mal do fulano, não sei o que, do político. A culpa está no povo. O povo que põe esse povo, o povo que aceita. Então, cara, o que a gente tem que fazer nessas mesas, e até agradeço o convite, vim com o maior prazer, é alertar todo mundo que essa nação é rica, mas tem a cabeça de pobre. E pobreza não é status social, pobreza é, no sentido da palavra, é improdutividade. Nós somos um povo improdutivo. E trazendo até um pouco para a medicina, Paulo, essa tua fala, é uma coisa bem interessante, né? A gente sabe de onde vem e a gente não sabe como é que é consumido a maioria dos produtos. A população brasileira hoje, ela gasta 2 horas e meia, 3 horas numa rede social. Não estou dizendo WhatsApp, rede social. E uma coisa que eu te falo, ó, se você abrir um computador, baita computador que você tenha, 50 páginas ao mesmo tempo, ele trava, ele buga. Se eu pego isso aqui e começo a fazer esse movimento do dedo, eu estou abrindo, cada vez que eu faço isso, eu abro uma página. É uma cor, é uma informação, é um texto, é um som. É uma cor, é uma informação, é um texto, é um som. Só que eu faço isso 300 a 400 vezes no dia. Eu abri 300 páginas no computador mental. Então, naturalmente, isso vai dar um bug. É por isso que a maior parte das pessoas hoje, o que elas fazem? Eu vim na cozinha. O que eu ia fazer?
Ia ligar para quem? Ou seja, isso é um entrave que você tem do ponto de vista psicológico, do ponto de vista mental, e nós não somos uma máquina. Nós parecemos que somos, mas não somos uma máquina. Mas a gente tá acoplado, a gente virou Exato. um ciborgue agora. E aí você tenta às vezes chegar à noite para dormir. Não, vou fechar o olho e vou tentar dormir. Não consigo. Por quê? Porque são 300 páginas abertas. Teu cérebro ele vai no mínimo falar assim, ei, vai fechar. Uma por uma. Tenta desligar o computador com 50 páginas abertas. Ele não faz, ele não fecha. E aí é onde vem distúrbios relacionados a sono. Se você não dorme, você não carrega. No sono é onde você produz o hormônio da fome. Por que no outro dia, final de tarde, começo de noite, a maior parte das pessoas tem fome? Fome não, vontade de comer. Vontade de comer principalmente comidas mais calóricas. É teu corpo te pedindo energia. Por quê? Porque você não carregou. Então a ciência também explica. Esse lado da medicina que a gente tenta trazer para a performance, para a saúde, para o desenvolvimento. É as pessoas tentando ter energia para produzir, mas de manhã, poxa, não dormi. E outra, coloquei óleo diesel, que é a comida mais calórica, a comida baita industrializada, um carro que é a gasolina. Como que eu vou ter energia? É isso que a gente estava conversando antes de começar o podcast. Como que eu vou produzir? As empresas elas estão quebrando por causa da saúde. Ninguém nunca nos ensinou a ganhar dinheiro. Nós aprendemos, nós vimos e nosso poder de raciocínio crítico faz com que a gente desenvolveu ou pensou de uma forma diferente. Mas para ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar. Para trabalhar, eu preciso ganhar, né, tempo. E para ter tempo de trabalho, eu preciso de energia. E a energia vem de onde, Paulo? A energia vem de saúde. Então nós também praticamos, maior parte das vezes, uma saúde totalmente tradicionalista, que é aquela que, do remédio. Que, mais uma vez, a maior parte das indústrias estão fora do país. Da mesma forma que a gente tem da internet, de estar sendo comprado por outros países, ou a cultura de outros países, nós temos dentro da medicina, todo médico ele é ensinado a prescrever uma droguinha. E isso a gente acha que vai mudar a nossa vida, vou tirar todos os problemas da minha casa, um remédio para ansiedade que vai fazer eu dormir, um remédio que vai fazer simplesmente... E o mercado domina, né, com a tecnologia. O mercado domina. Porque por trás de tudo que está acontecendo, existem grandes indústrias, existem grandes conglomerados que desejam esse objetivo. Mas que bom que você tocou nesse ponto, que vai além, né? Vai no começo. Que a gente estava até discutindo, cadê a nossa frequência de sanidade mental, de sanitário mental? A gente tem uma higiene sanitária diária, toma banho, escova, come, e de cuidado com a própria mente, né? E de entendimento de quem nós somos, de quem nós vamos ser. Então nós estamos falando aqui de crescimento pessoal. Mas ele tocou num ponto muito importante. Como é que você faz o crescimento pessoal se você não está cuidando nem do teu corpo? Você não tem energia, você não tem disposição, você está no modo automático. Não tem como desempenhar sem isso. E a saúde, por isso que hoje a gente tenta ser um pouco disruptivo na forma de comunicação, na forma da mensagem. Porque sem saúde, a saúde é a base de tudo. Sem energia não adianta eu querer trabalhar, sem energia física, não adianta. Eu não vou conseguir pensar, eu não vou conseguir dormir, eu não vou conseguir carregar, eu não vou conseguir ter aquele time e falar assim, cara, como assim? Agora? E a gente não pode ser hipócrita, que a gente tá batalhando contra isso também. Eu não posso ser hipócrita que eu tenho o melhor sono do mundo, que eu tenho a melhor comida do mundo, que eu tenho a melhor saúde do mundo, que eu tô no peso que eu queria. A gente vive ao mesmo tempo que aqui nós estamos trabalhando para fazer o bem pro próximo, nós também estamos numa guerra constante. E eu acho que você deve ter isso também na tua vida, de como se manter bem, como se manter equilibrado. Eu durmo todo dia depois do almoço. Foi que eu descobri que é um fator positivo do seu coração, para ele durar mais. Eu tenho 2 dias. O que é os 2 dias? Dormir depois do almoço. Eu acordo cedo, 4h45 da manhã, todo dia. Treino, não deixo fazer as coisas. Depois que eu entendi que o cérebro tem uma farmácia, e se você não usar essa farmácia de forma ativa, de forma passiva, vai ter que colocar artificial lá dentro. Que é o que está acontecendo. Que é o que está acontecendo com a maioria das pessoas. Todo mundo. Olha um dado super interessante da saúde. Existe um neurotransmissor que a gente chama que são substâncias químicas, que é a nossa farmácia interna, né? A serotonina, a endorfina, que o exercício físico promove. O maior neurotransmissor, um deles, é a dopamina e a serotonina. 90% da serotonina é produzida no nosso intestino. Sim. 90%. Cortisol também tem mais no intestino que no cérebro. Então, o que acontece? Todo dia eu estou colocando porcaria, estou colocando óleo diesel no intestino. Nosso intestino, Pablo, tem 250 metros quadrados de área. Se eu pego uma porcaria e deixo 250 metros quadrados parado, eu estou inflamando o maior produtor de serotonina do corpo. Está obstruindo a produção do que a gente mais precisa. Ou seja, como que eu vou produzir? E se você pegar sem esporte, sem sono, o movimento peristáltico fica menor ainda. E aí esse alimento que é podre, entre aspas, né? Ele fica ali, né? Consumindo. É uma coisa que você fala muito bem. Depois que a gente come alguma coisa pesada, no dia seguinte a gente está mais... O carro quebra. E o alimento óleo diesel, eu costumo falar, é tudo aquilo que você come e em menos de 1 hora te dá sono. Por mais que a gente fala da nossa picanha, né? Nossa feijoada, que isso é cultural, nós aprendemos a comer isso. Tá? É gostoso? É pra caramba. Só que a picanha ela vai te lembrar um momento com tua família,
A feijoada, o momento com teus amigos, a No domingo a cervejinha, feijoada, né? sabe? A pizza, por que pizza não é na terça? Por que pizza é no domingo? Porque pizza no domingo é cultura. Então todas as vezes que você está estressado psicologicamente, mentalmente, fisicamente, qualquer que seja o estresse gerado no corpo, quando você dorme mal, isso também gera estresse no nosso corpo. Então o teu corpo, ele tem uma área que é do tamanho de um caroço de feijão. É a nossa área da recompensa, a área do prazer. O contrário do estresse é uma coisa chamada prazer. Imagina só, estresse físico, mental, financeiro, estresse da alimentação, estresse de sono, estresses. Existe pelo menos 10 diferentes. Toda vez que eu tenho estresse, essa área ela é ligada para te dar prazer. O que te lembra prazer? Prazer lembra o brigadeiro que tua mãe fazia, lembra o bolo que tua mãe fazia, lembra o domingo em pizza em família, a feijoada. Então, há 10 anos atrás eu não precisava falar de sono. Eu não precisava falar de rede social. Então hoje a gente está num mundo cada vez mais estressor. E o nosso corpo, Pablo, ele é uma máquina perfeita. Esse localzinho ele sempre vai ligar para te tirar do estresse. Por isso que a gente fala comer por emoção. Não, a ciência ela mostra isso, a medicina ela comprova isso. Só que é mais fácil eu vender um remédio e bloquear essa área. E falar, pronto, minha fome passou. Minha vontade de comer passou. E não faz, é muito difícil, porque a gente fala assim, a gente gosta muito do ensinar. Ensinar o porquê que teu corpo está te defendendo contra isso. Né? Como você mesmo falou, Carlos, quando eu montei uma escola, eu comecei a fazer o ensino de uma forma diferente. E nós hoje na medicina, nós tentamos trazer o conhecimento. Lógico, eu uso remédio? Uso. Ele é uma arma. A depender da guerra, a depender do adversário, eu utilizo a pistola, eu utilizo uma faca. Né? Então eu tenho que saber para que serve. Mas o paciente, né, ele tem que entender o porquê que ele está fazendo aquilo ali. Eu tenho que dar sentido. Né? Pablão, nós temos um evento que é um dos maiores do mundo, que chama MWC, e eu sou coordenador e eu gostaria de te receber lá. O Paulo vai também fazer uma aula de abertura. Eu acho que a gente tem que quebrar mesmo esse paradigma. A medicina ela tem que se unir às mentes. Sim. Não só as mentes formadas por médicos, né? Eu tenho uma visão de que eu vou ser maior quando eu tenho pessoas especializadas em outras áreas que me agregam. Então fica aí o convite, e eu acho que para finalizar até pelo teu tempo, para que a gente também abra outros momentos juntos, eu gostaria de saber de você, nesses 35 anos. 35. Essa é a mesma idade. Qual foi o momento de maior fraqueza da sua vida, de maior vulnerabilidade? E o que você fez para superar isso? Cara, tem várias áreas, mas uma que me te tocou primeiro... tocou? Não, todas me tocaram. Acho que toda vez que teve uma vulnerabilidade eu cresci. Eu tomei um impacto, né, mas eu aprendi com aquilo. Mas foi na Brasil Telecom. Tinha uma área que eu entrei e ninguém conseguia resolver. Um bando de malandro mesmo, muita gente desonesta e tudo. Tinha uma máfia que comprava atestado e fazia um regaço dentro da empresa, dando falta sem parar. Os caras vendiam até moeda falsa. Era um problema que ninguém queria pegar. Eu nunca fugi do problema. E aí eu fui atacar esse grupo. Eram 60 dentro de uma área lá. E aí o povo... Que já estava instaurado há muito tempo. Muito tempo. Vinha tendo geração. Não, eu era atendente. E depois eu fui virar executivo. Eu estava governando uma área de banda larga. Os caras ainda estavam lá. Ninguém tinha coragem de mexer. A gente envolvida com um monte de coisa louca. O primeiro movimento que eu fui fazer, os caras rasgaram meu pneu, sabe? Do meu carro, assim, eu olhei para aquilo, eu falei, eu não vou afinar para esses caras, não. Aí eu fui cobrar um dia uma suspensão de uma menina lá. Aí eles, não, ela é mulher do traficante. Aí eu falei, então vai dar mais dia agora. Aí eu fui para cima desse povo. Aí eu lembro, rapaz, a perseguição que eles produziram. E o tanto que isso me gerou uma pressão, sabe assim? Eu falei, eu não vou desistir disso aqui não. Aí tentaram me mudar de área, não sai disso. Eu falei, não, eu vou até depois do fim aqui. E aí, cara, foi muito pesado. Muita gente saindo e processando a empresa, todos perderam. Esses caras, eles entraram, juntaram o grupo, né? Porque eu queria resistir. E aí a empresa tomou na época 45 processos. Aí os caras perderam os 45. Então eu falei, eu vou até depois do fim com esses caras. Aí eu consegui arrumar a área. E assim, virou uma lenda o resultado, né? Porque quando você tem gente ruim e não tem gente de verdade para combater gente ruim, cara, é a pior coisa que existe. Meu sonho é ter políticos assim no Brasil. Tem gente que não afina, tem gente que acredita. Você falou, para mim isso é sinônimo de invencível. Porque a gente, quando
como ser humano, nem que precisa você crescer, nem precisa se destacar. Você tem muita gente com raiva, inveja, é mais fácil de criticar do que tentar sobressair ou se unir a você. Mas uma coisa que eu sempre falo assim, a forma da gente vencer e a forma da gente derrubar aquele que nos quer derrubar é não parar. Cara, na época foi muito pesado. Eu mandei muita gente de justa causa embora, e eles tentaram reverter, mas não conseguiram. Eu sou jurista, né? Então eu fui embasando tudo perfeitamente e tendo paciência. Foram muitos meses assim, de fracasso, de perseguição, de todo tipo, você imaginar. Até na rua. Eu falei, eu não vou afinar pra esses caras, vou pra cima. E pra mim, na época, eu... Quanto tempo ficou esse... 2012, foi uns 8 meses desse jeito. Nossa. E aí ninguém tinha coragem, porque não ameaça. Você não estava casado ainda, né? Porque você é pai de 4 filhos, né? Eu casei há 14 anos atrás. Eu conheço a minha... Com 21 anos. E assim, foi um aprendizado. Então toda vez que eu tive um fracasso foi muito bom, porque eu peitei. Eu fui pra cima. Eu cresci muito emocionalmente. E a fama ficou boa demais. Então, na hora que eu troquei de área, já começou a desmontar. O já povo, sabe, o ruim já saiu correndo. Esse cara não tem jeito não. Esse cara aí, ele falou, acabou. Então, isso me curou, isso trouxe um respeito. Isso... a liderança vem disso, né? O teu exemplo. Algumas pessoas às vezes ficam assim, por que algumas pessoas têm temor? Por causa do resultado. A única métrica que a gente sabe contar é o resultado. Né? É isso. E você pode questionar método, mas resultado você tem que ficar em silêncio. Irmãozão, obrigado pela presença. Prazer em te conhecer pessoalmente. Já assisti aí tudo no YouTube, Instagram. E pra mim, assim, o Pablo foi uma estrela, né? Do nada apareceu. Aquele do nada, 15 anos, nada, né? Cavando poço, colocando, construindo pilar. Estamos contando aqui. Mas é um pouquinho que o Pablo, aí você começa a estudar, você fala, caramba, mas de fato é isso, não tem... E o exemplo do poço é bem real, né? Não, eu fui construir um prédio a primeira vez, um prédio de 30 andares, aí eu ficava toda semana lá. Esse prédio não levanta. E os caras, mano, a gente tem que fazer ele pra baixo primeiro. Depois subir. Aí passou 6 meses, não subia nada. Eu falei, não, mas vocês estão roubando, cadê esse trem? E os caras, mano, olha aqui a planta, ó. São 308 pilastras para subir um trem desse tamanho. Então a robustez, né? O poço muitas das vezes é isso. E aí você imagina, a gente fica lá assim, coloca os tapumes, estamos em obras. Cara, 1 ano não levantou 1 metro de altura. Só pro chão, né? Então, até uma coisa de quem está assistindo, não fica querendo dar resultado hoje. Isso é necessidade de aprovação. Vai construindo base, princípios, valores. E é o pequeno resultado que você chega no grandão. É que todo mundo já quer chegar no grandão sem ter o pequenininho. E nem dá conta. Você pode dar um resultado grandão. Mas aí você não vai ter cabeça para gerir o que vem dele. Na garagem lá em casa tem 10 milhões de reais em carro. Eu falo, você quer? Você vai pagar o IPVA? Paga o IPVA de uma Ferrari aí de 250 mil. Você não vai pagar. É isso. Aí a pessoa, então, eu só queria o carro. Não, você tem que pegar a obrigação do carro. Existe processo. O ônus e o bônus das coisas. E o que é o negócio? Eles querem a mágica por bônus. E não quem ninguém quer o ônus mais. O ônus vem e é uma geração que cada vez mais é tudo muito mais fácil sem o ônus, né? Então a gente está aqui também muito para motivar que, galera, o caminho é esse, não tem fórmula milagrosa, é a superação diária em todos os segmentos da vida. Eu gostaria de falar isso, tocar no que você falou. Existe a fórmula milagrosa, não conte com ela. Ela existe. Porque tem coisa sem explicação que acontece. Você não vai achar alguém para explicar, põe na conta do milagre. Só que eu vou falar algo sobre o milagre. Sendo cristão, tá? Não trabalhe por ele. Ele vai te pegar no caminho. Eu nunca vi um milagre buscar uma pessoa, mas eu já vi pegar ela no meio do caminho. Não fique imaginando que Deus vai decolar um avião sem piloto. Ele vai empurrar. Eu amo quando eu vou ali de copiloto no meu jato, aí eu pergunto pro piloto, cara, da onde que saiu esse vento? E não estava programado. Cara, você imagina um jato que voa a 700 por hora. Quando toma um vento de cauda, ele vai para 900. Ou seja, Deus pode até mudar o vento para te empurrar, mas ele não vai decolar o avião. Então fica só esse recado. Não fica esperando Deus fazer nada. Ele não vai fazer. Agora, se for no caminho, se tiver no propósito, aí vai dar uma empurrada, você não sabe de onde nem de onde vem. Mas isso acontece com quem está no caminho. O caminho, mas o primeiro passo sempre vai ser, né? O primeiro, o segundo, o terceiro. E a empurrada. É isso que eu tô falando. No meio do caminho vem de algum lugar e você fala, caramba, aí foi. O favor de Deus não vai pegar a pessoa de graça, não. Ela vai pegar a pessoa cumprindo o que foi chamado. E cumprindo há muito tempo, né? Geralmente é isso. É isso. Tamo junto. Obrigado. Obrigado. Valeu.